Olá, Campinas! Está no ar mais uma edição do Segundona. O assunto de hoje é um pouco polêmico. A gente vai falar sobre o canabidiol, substância da maconha usada em tratamentos médicos. Quem está aqui com a gente é o Fábio Camata Candelo. Ele é o CEO da CBD Vida, empresa de Campinas que é a primeira do Brasil autorizada a importar o canabidiol. Fábio, obrigado pela presença. Eu que agradeço, gostaria de ficar à disposição para esclarecer qualquer dúvida a respeito desse tema tão controverso por enquanto, né? Legal. Ô, Fábio, eu queria que você começasse explicando para a gente como é que funciona atualmente para quem precisa do canabidiol aqui no Brasil. O que essa pessoa tem que fazer? Desde 2015, Luiz, que a Anvisa ela regulou esse mercado com relação ao CBD, ao canabidiol. Então, hoje em dia, ele não é mais uma substância controlada, ele não é uma substância proibida, é uma substância que tem que respeitar uma regulação que foi colocada pela Anvisa, justamente para que não houvesse abusos com relação a isso. Então, desde 2015, a Anvisa permite a importação do CBD. O Conselho Federal de Medicina e os Conselhos Regionais de Medicina passaram a autorizar os seus médicos a receitar o CBD para o tratamento de diversas doenças, sem que o médico fosse punido ou houvesse qualquer advertência com relação a isso. E a partir desse momento, começa a se tratar o CBD como uma alternativa muito eficiente no tratamento de doenças graves, como a epilepsia, como o mal de Alzheimer, o autismo, dentre inúmeras outras. Bom, no caso, você trouxe então aqui a CBD Vida para Campinas, que é a primeira empresa brasileira autorizada a importar o canabidiol. Qual que vai ser a vantagem agora, Fábio? Não para o Brasil inteiro, enfim, para os brasileiros que precisam do canabidiol. Não, a construção dessa empresa, nós fizemos um planejamento para que se atendesse de forma muito contundente à legislação atual. Então, é uma empresa binacional, ela tem toda a sua parte produtiva no Canadá e uma pequena parte de produção nos Estados Unidos. E aí a nossa empresa no Brasil, o nosso escritório, ele fica à disposição tanto de médicos quanto de pacientes para ajudar nesse processo de importação. Então a gente tem essa preocupação de não glamorizar o uso do CBD. Então, de forma muito responsável, a gente coloca as informações no site, a gente se põe à disposição do paciente e do médico para os esclarecimentos. O que a gente pretendeu fazer com o Canadá, principalmente? O Canadá é um polo tecnológico hoje na área de medicina muito importante. Então, o nosso produto não é somente a extração do óleo da maconha e com a concentração de CBD pretendida. A gente tem um processo de nanotecnologia que é embarcado dentro desse produto, que ele visa tornar o medicamento mais facilmente absorvido pelo organismo e, portanto, que o paciente tenha que comprar menos, ele possa, como se trata de um remédio caro, ele precisa ter a absorção no seu organismo o mais eficiente possível, o mais completa possível. E esse processo de nanotecnologia, ele aumenta em até 18 vezes a absorção do organismo pelo CBD. Então, há uma responsabilidade muito grande com relação a isso. A gente pretende, na verdade, se consolidar no mercado brasileiro, não como uma empresa que busca tão somente a lucratividade ou a exploração de um mercado que é crescente, mas tem uma questão humanitária muito importante. O CBD ele nasce na sua percepção mais forte no tratamento de crianças que sofriam aí 50, 60 convulsões diárias de epilepsia, e a partir do primeiro momento, do primeiro dia em que ela passa a ser tratada com o CBD, essas convulsões elas reduzem drasticamente, e em questão de 2 ou 3 dias a criança não tem mais convulsões. Então, assim, não há como se negar isso. Não tem, a gente quer aproveitar esse momento para ter uma situação sustentável economicamente, mas com um papel social muito importante também. A presença de vocês agora aqui no Brasil vai ajudar na questão do preço também? Você ajuda. Que é muito caro. Quanto custa atualmente e quanto vai custar importar com vocês? Em média, tem uma diferença de qualidade entre os produtos, obviamente. A Anvisa ela registra todos os produtos que são importados, que alguma vez foram importados no Brasil. Obviamente que desses produtos, grande parte, a gente não sabe direito a origem.
não sabe onde foi produzido, de que forma foi produzido, quem é o farmacêutico ou cientista responsável pela produção dele. Então, assim, em média, o CBD de boa qualidade, ele custa em torno de $250 um frasco com 30, 40 ml, por assim dizer. E o nosso produto ele é cerca de $50 mais barato do que a média. De modo geral, um frasco de 30 ml dá para quanto tempo de tratamento? Ele dá em média para uns 20 dias, mais ou menos. Então, assim, a gente tem uma diferença e os médicos colocam isso muito claramente, depende do peso do paciente, depende da idade do paciente. Então, assim, em média, né, a gente colocando casos graves e casos menos importantes, por assim dizer, um paciente ele consome 2 frascos e meio por mês. Numa média também de preço, cada paciente gasta em torno de $700, $800 por mês para o tratamento disso. Obviamente que para a maior parte da população brasileira é uma situação quase impossível de se comprar. Mas você comparando com remédios que são produzidos pela indústria farmacêutica tradicional, inclusive para essas doenças como a epilepsia ou mal de Alzheimer, o valor é bem menor, é ínfimo às vezes. Tá. Então há uma vanguarda muito presente nesse momento com relação ao CBD. E a gente pretende fazer parte disso aqui no Brasil, sempre de maneira muito responsável. Então, é uma empresa que se organizou desde o primeiro momento para atender todos os requisitos legais e principalmente agir de forma muito ética com relação a pacientes e médicos, porque é um assunto muito delicado, né? A Anvisa aqui no Brasil, ela permite a importação do canabidiol, mas não a fabricação e a estocagem. Você acha que a tendência daqui para frente é uma liberação cada vez maior do canabidiol, que também, de certa forma, se associa a uma legalização da maconha? Como é que você vê o caminho, o futuro dessa discussão aqui no Brasil? O Congresso Nacional tem aberto algumas discussões públicas acerca desse tema, junto com a Anvisa. Então, a discussão hoje, né, no meio acadêmico e dentro da própria Anvisa, é no sentido de você ter uma maior liberação, uma maior facilidade burocrática com relação à questão da maconha medicinal. Então, hoje se discute abertamente e amplamente na sociedade a possibilidade de você plantar maconha no Brasil, você passar pelo todo o processo produtivo, né, e a extração do óleo e depois vender esse óleo em farmácias ou em clínicas especializadas para alguns tratamentos, seguindo a regra do que hoje é utilizado no Canadá, principalmente. Só que ainda o preconceito e o desconhecimento com relação a isso cria alguma confusão. Então, assim, se a gente partisse do princípio de que a produção brasileira seguiria os mesmos ritos dos Estados Unidos e do Canadá, com a produção baseada exclusivamente no cânhamo, a gente não estaria discutindo nada disso. Mas infelizmente, o desconhecimento de algumas autoridades, eu não sei se por questões de falta de interesse científico nisso ou por outras questões de ordem moral ou ética, combatem tanto essa situação. Eu, particularmente, eu não sou favorável a uma liberação da maconha em sentido amplo, inclusive do seu uso recreativo. Sinceramente, e falando com você, Luiz, de forma muito aberta, eu acho que o Brasil não está preparado para isso ainda. Culturalmente, a gente não tem essa preparação. E eu acho que o caminho que a gente seguiu é um caminho adequado. Primeiro, se liberou a importação de forma muito restrita ainda. Eu acho que o próximo passo é talvez se permitir uma importação numa maior escala, permitindo-se que as empresas possam comprar isso em grandes quantidades e depois vender para os seus pacientes aqui no Brasil, mediante receita médica. Para que não tenha um perigo de ocorrer uma espera, de repente a pessoa ficar sem. Exatamente. A gente elimina todo até o custo logístico disso, né? Então, hoje o medicamento ele é relativamente caro porque você tem um custo logístico, um custo de operação que é alto. A partir do momento que você pudesse maximizar isso, né? Ao trazer, por exemplo, um container para o Brasil com os nossos produtos e colocar ele à disposição dos médicos e dos pacientes, continuando ainda a exigência da receita médica, a gente não, em hipótese nenhuma, discute a exclusão disso. Eu acho que o preço cairia bastante. Me preocupa muito também a questão de muitas pessoas buscarem uma alternativa artesanal para
para a produção do CBD. Não é a mesma coisa. Assim. Obviamente é um produto que teria um custo muito mais baixo, mas a sua taxa de eficiência também e de controle de qualidade seria muito diferente. Nós temos notícia que algumas pessoas elas ingressam na justiça com um pedido de habeas corpus preventivo, né? Então é o juiz concedendo um instrumento jurídico que a gente chama de salvo-conduto para que a pessoa possa plantar a maconha exclusivamente para fins medicinais. Mas é uma produção caseira. Seria mais ou menos como a gente querer tratar uma doença grave com um chá de camomila, por exemplo, né? Produzido no quintal da casa da avó, por exemplo. Então, assim, eu acho que a gente precisa destacar isso. Não é só permitir a plantação da maconha e do cânhamo no Brasil. Tem que ter uma regulação muito rigorosa com relação ao controle de qualidade. Eu acho que a gente não pode confundir. Assim, não é porque a gente está tratando de uma planta que tem até uma certa imagem, vamos dizer, idealizada, né, como se fosse algo que não merecesse uma técnica, né, uma administração coerente, científica, né? Legal, Fábio. Eu agradeço sua presença aqui então no Segundona da Cidade On. A gente falou com o Fábio Camata Candelo, que é o CEO da CBD Vida, a empresa de Campinas, que é a primeira empresa brasileira autorizada a importar o canabidiol, que é esse produto da maconha usado em inúmeros tratamentos médicos. A gente encerra então essa edição do Segundona por aqui. Semana que vem tem mais.